Depois de trabalhar com o bloco atributado, vimos aí que é importante inserir informações dentro de um bloco, né, para uma consulta, né, ou uma referência após o projeto. Trabalharemos agora com um bloco chamado parametrizado. Okay? Um bloco parametrizado é um bloco, digamos assim, mais tátil, porque ele mexe, ele interfere na composição do próprio bloco. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, temos aqui um exemplo de uma porta parametrizada. Observe que aqui é um bloco e quando selecionamos há alguns elementos, né, há alguns grips em azul, que caso eu escolha esse grip aqui central, observe que eu tenho uma referência aqui de 4 portas. Então, selecionando qualquer uma delas, observe que eu consigo redimensionar com um simples clique vários elementos desse mesmo bloco. Ou caso eu queira arrastar aqui pelo grip à direita, observe que eu tenho a marcação aqui dos 4 valores que são os padrões de porta, ok? Além dessas listas suspensas, eu posso escolher se a porta vai ser com ou sem soleira, se ela vai ter um rebatimento em relação à sua posição e se a largura da parede vai ser acompanhada aqui pela parte da duela, ok? Então observe que é um bloco bastante prático, com diversas opções, diversas ações que podem ser feitas nesse mesmo bloco e que nós iremos pôr em prática aqui no nosso projeto, ok? Então, no nosso projeto exemplo, como introdução nesse vídeo, nós iremos fazer aqui um bloco parametrizado nessa nossa mesa, com que eu faça com que esse tampo aqui, no momento que ele estique, as cadeiras aqui acompanhem o esticamento do tampo, ok? Então, primeiramente, para não me atrapalhar aqui, vou deletar essa rachura. Então, qual vai ser o meu objetivo agora para mostrar inicialmente o bloco parametrizado para vocês? Então, eu quero fazer um comando com que eu estique esse tampo aqui, com que eu faça um stretch no tampo, e à medida que o tampo aumente de tamanho, as cadeiras venham se repetindo, ok? Então, primeiramente, antes de tudo, nós iremos fazer um bloco aqui do nosso conjunto. Então, vou selecionar aqui o tampo e as cadeiras, vou criar um bloco, vou definir aqui mesa com parâmetros, definir aqui um pick point e vou dar um OK. Então, primeiramente, antes de tudo, definimos um bloco do nosso elemento. Vou editar aqui esse bloco, 2 cliques, OK. Observe que aqui no editor de blocos há uma palheta onde nós podemos trabalhar com parâmetros e ações, ok? Sempre que você trabalhar com um parâmetro, esse parâmetro vai ser associado a alguma ação. Então, a questão de criar um bloco parametrizado é você saber qual parâmetro e qual ação utilizar para que seu parâmetro funcione corretamente. Então, nesse caso aqui, eu quero fazer um stretch nesse tampo e fazer com que as cadeiras acompanhem esse esticamento, ok? Então, o primeiro parâmetro que eu vou utilizar aqui, né, vai ser o linear. Por quê? Porque no linear eu vou poder criar um ponto de referência através de uma cota. Essa cota vai ter aqui o nome de referência como distância, né? Distância 1, ok? Observe que eu tenho aqui a referência do início da cadeira até a ponta do tampo, ok? Então essa vai ser a minha distância, a minha referência base, ok? Observe que também nesse parâmetro que foi criado, ele possui aqui duas direções. Ele possui a direção para a esquerda e para a direita. Como eu quero fazer a ação para a direção esquerda, eu vou selecionar esse grip aqui do lado direito, vou clicar com o botão direito,
e vou pedir para que esse parâmetro possua somente um grip, né? E que a ação seja feita da direita para a esquerda. Então é por isso que eu tenho essa ação aqui, esse grip aqui do lado esquerdo, ok? Definido aqui o nosso parâmetro, eu vou definir uma ação. Então a ação que eu quero fazer aqui, primeiramente no tampo, é a ação de stretch, né? Esticamento. Então vou selecionar o stretch, vou clicar em cima do meu parâmetro. Observe que ele vai pedir qual é o ponto de referência para esse esticamento. Ele já está marcando ali em vermelho, sugerindo qual vai ser o melhor ponto. Então o ponto vai ser esse grip. Ao clicar em cima do ponto, eu vou definir aqui qual é a região de esticamento. Então a região de esticamento é essa ponta aqui do nosso tampo, ok? Definido aqui, seleciono o tampo, que é uma polyline, e dou um Enter. Observe que no meu parâmetro vai aparecer um ícone do stretch, né? Então eu tenho associado a esse parâmetro essa ação de stretch. Agora eu vou fazer uma ação com que, quando o tampo seja esticado, as minhas cadeiras se repitam. Então eu vou fazer um array associado a esse parâmetro através desses dois objetos, Enter, e vou definir qual é a distância entre uma cadeira e outra. Então é importante definir essa distância corretamente, porque a distância de uma cadeira para outra não é somente esse valor aqui, né? Esse valor de distância, ok? Então se vocês forem medir esse valor de distância aqui, eu tenho 9 centímetros, mas eu tenho que somar junto com a largura da cadeira, que tem 55. Então o valor de distância, na verdade, será de 63. Vou dar um Enter. Tenho aqui finalizada a segunda ação no meu parâmetro. E antes de confirmar o comando, eu vou testar o meu bloco. Então no teste block, eu tenho aqui uma forma de testar o meu elemento. Observe que vai aparecer aqui o grip, e eu vou esticar esse tampo à esquerda. Então observe que numa determinada medida, né, a partir da distância que eu defini, eu já consigo aqui esticar o meu bloco, ok? Então voltando aqui ao nosso bloco, vou confirmar, salvar as opções, e observe que quando eu esticar aqui agora o meu tampo, já surgirá ali uma cadeira com o comando do array. O mesmo processo serve para o lado oposto. Então se eu reduzir demais aqui, observe que eu vou ficar sem um tampo e a cadeira vai ficar, né, sobressaindo aqui. Então necessariamente a minha ação tem que ser feita sempre para o lado esquerdo. Então esse é um exemplo prático de uma cadeira ou de um bloco parametrizado, onde o esticamento do tampo, a cadeira acompanha esse movimento, ok? No nosso próximo vídeo faremos aí um bloco parametrizado bem mais elaborado, bem mais complexo, com diversas ações para vocês dominarem esse assunto de parâmetros de uma maneira mais eficaz. E lembrando que essa sugestão, né, de criar um elemento parametrizado pode ser associada em qualquer situação no seu projeto. Basta você escolher qual é o parâmetro e qual é a ação correta na utilização do seu bloco.